tema número 2007 000-313 2021. Origem 8ª Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, é a Curadoria. Trata-se de denúncia sobre prática de intolerância religiosa perpetrada em tese por docente da Faculdade Estácio do Recife. Relatório. Trata-se de recurso administrativo apresentado pelo senhor Hélio Borges dos Santos, o requerente, estudante do curso de Direito da Faculdade Estácio do Recife, aduz em síntese que durante a aula da disciplina Ciência Política e Teoria do Estado, ministrada em 8 de setembro do ano de 2021, a professora Tieta Bitu teria proferido fala discriminatória contra a fé cristã e os escritos bíblicos do Novo Testamento, especificamente após, de acordo com o relator noticiante, declarar que os manuscritos abro aspas, os manuscritos da época de Roma em nada interessam para o aluno de direito, fecha aspas. Essa seria a expressão de menoscabo ao sentimento religioso. O noticiante considerou tal afirmativa um caso de discriminação religiosa e apresentou manifestação junto à ouvidoria do Ministério Público que, após triagem da comunicação, enviou-a à Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, requisitando a apreciação do GT Racismo e Intolerância Religiosa do Ministério Público do Estado de Pernambuco, a fim de que o órgão tomasse as providências pertinentes ao ocorrido. O promotor de justiça promoveu o arquivamento liminar da notícia de fato, baseado no entendimento de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à liberdade de expressão, designadamente na defesa da liberdade de cátedra. Tempestivamente, foi interposto recurso voluntário, no qual o recorrente afirma que solicitou providências ao GT Racismo e Intolerância Religiosa do Ministério Público do Estado de Pernambuco, sendo que não recebeu se a notícia de fato foi classificada como de natureza civil ou criminal, anotando como faltosa a ausência de notificação da professora e da instituição de ensino superior indicada para o exercício do regular direito de defesa, afirmando que não há suporte jurisprudencial para o segmento da investigação, que há suporte jurisprudencial para o segmento da investigação, consoante a sua interpretação dos julgados trazida à colação, solicitando, ao final, a instrução da notícia de fato com as notificações aos sujeitos que entendem que devem ser investigados e que, o caso seja judicializado nas esferas civil e criminal. O promotor de justiça manteve a promoção de arquivamento pelos mesmos motivos apresentados inicialmente. Vale dizer, entendeu que a expressão consignada na notícia de fato não configurou ofensa religiosa a merecer uma investigação civil ou criminal. É o relatório, devolvo a palavra. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. O senhor é Hélio Borges dos Santos. Bem-vindo, senhor Hélio Borges dos Santos. Eu gostaria que o senhor declarasse o seu nome para o registro e o número do seu RG. Hélio Borges dos Santos, 3599-627. Muito bem, senhor Hélio Borges. Só lhe explicando, pelo nosso regimento, o senhor tem 10 minutos para a sua manifestação, tá ok? Ok. Excelentes senhores procuradores, mais uma vez, eu já tive não nesse conselho, mas já tive no conselho de procuradores, né? Várias vezes eu já tive, então, inicialmente eu quero agradecer por mais uma vez eu estar aqui, né? O que demonstra que o procedimento administrativo está correndo dentro do trâmite legal, né? No primeiro grau e agora está sendo no segundo grau. Se os senhores me permitissem,
Antes de eu entrar no mérito, eu trouxe a minha Bíblia e eu gostaria de ler um versículo, se não houver nenhuma restrição. Está aqui no livro de Gálatas, no livro Gálatas 1, 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Senhores, eu só li um versículo da Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo vai dizer que se um anjo do céu vier anunciar outro evangelho, que não aquele que o Senhor Jesus Cristo anunciou, seja considerado anátema. Não obstante, não dá para a gente entrar no mérito, mas os demais capítulos, o apóstolo Paulo vai estar falando de forma constante neste livro de Gálatas sobre lei. Lei, 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 lei. Né? E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele está em Gálatas, está distante de Jerusalém, de Israel, onde é a sede da lei, né, com relação aos mandamentos divinos. Então, este livro, ele, segundo o meu entendimento, ele é extremamente importante com relação à lei. Se nós formos analisarmos a prisão de Jesus, quem lê a história da prisão do Senhor Jesus, vai ver que os judeus tomam a decisão contra ele, mas vai haver uma expressão chamada jurisdição. E aí vão procurar, né, o governador, vão ver quem é o rei que estava responsável ali naquela jurisdição, porque tem um momento que existia o estetraca, cada jurisdição tinha um rei que era responsável, né? Se nós formos ler, nós vamos ver várias expressões. Eu estava fazendo um estudo agora há pouco e a gente vai ver várias expressões, doutores da lei, doutores da lei, doutores da lei, em vários livros, em vários capítulos, muito especialmente no Evangelho. Então, eu entendo, é o meu entendimento, que a pessoa dizer numa sala de aula que os manuscritos descritos, né, da época de Roma, de nada serve para o estudante de direito, eu acho, segundo o meu entendimento, foge aos aspectos técnicos que é levado em consideração. E no momento eu disse à professora, professora, esses manuscritos que a senhora está falando, é o descrito na Bíblia? Porque o descrito na Bíblia, o apóstolo Paulo, da época de Roma, quando ele foi preso, em uma das prisões, que ele teve 3 prisões, ele contestou, ele disse não, ele estava fora de Jerusalém, ele disse não, eu sou um cidadão de Israel, e eu devo ser julgado pela jurisdição de Israel. Veja como, segundo o meu entendimento, a Bíblia, ela é importante, é interessante, vamos dizer assim, para o estudante de direito. Eu diria que não é só uma questão de interessante, mas segundo a professora, o argumento da professora é que, ao contrário, de nada serve os manuscritos descritos da época de Roma. Ou seja, segundo a professora, eu, sem querer, mas nas pressas peguei esse saco, mas segundo a professora, a visão dela é essa. É você pegar a Bíblia, botar no saco e pode jogar no lixo, que para o estudante de direito de nada serve. No universo de livros e mais livros, todos os livros servem, menos os manuscritos descritos da época de Roma. Então, senhores, como eu falei de início, eu não estou vendo meu tempo, estou em 4 minutos e 34. Como eu falei de início, né?
quando a gente começa a ler os evangelhos, nós vamos ler essa expressão: doutores da lei, os doutores da lei, os doutores da lei, os doutores da lei, os doutores da lei. Eu tinha notado, não porque eu vim aqui, mas eu tinha notado aqui, os doutores da lei. E nós temos que ter, como foi dito no relatório, né? O seu Hélio, ele é aluno de direito, tal, da faculdade, tal. E eu me preocupo muito em que os doutores da lei não venham correr no mesmo erro que aqueles daquela época ocorreram. Porque foram eles mesmos que formaram conselho contra Jesus, formaram conselho para matar Jesus. Foi eles que foram até o rei, até o governador. Foi eles que pediram a crucificação de Jesus. Então, amados, né, cabe essa observação, né, para que no meu entendimento, né, que o universo jurídico, que nós estamos falando, o universo jurídico, né, não venha desprezar, menosprezar, jogar no lixo as Sagradas Escrituras. Porque diz a palavra do Senhor que nem um tio, nem um jota passarão sem que seja tudo cumprido. Tudo cumprido. E eu estava fazendo uma meditação esses dias, onde uma coisa interessante, senhores doutores da lei, quando o Senhor Jesus morre e ele ressuscita, eu achei tão interessante que eu venho fazendo uma exposição, um estudo, já fui em Mateus, Marcos e agora estou em Lucas. O Senhor Jesus ressuscita e aparece a 2 discípulos. E o que é que acontece quando ele aparece a esses 2 discípulos? Ele vai expor as Escrituras aos 2 discípulos de Emaú. E ele diz que tudo o que aconteceu com ele estava escrito, né? Em todos os profetas, na lei, nos salmos, em todas as Escrituras. Está lá escrito em Lucas 23 ou 24, no finalzinho, quando ele vai encontrar os 2 discípulos de Emaú. Então, eu entendo que para o Senhor Jesus, quando ele ressuscita, ele poderia ressuscitar e aparecer aqueles dois discípulos e dizer: tome um carro novo, tome uma casa nova, etc, etc, etc. Mas ele vai expor as Escrituras para aqueles 2 discípulos. Então, para terminar o meu tempo, eu agradeço, né, e solicito aos senhores doutores da lei, né, que de fato são, que não façam como a professora Tieta, não menospreze a palavra de Deus, né, porque, como eu falei, quando ele ressuscitou, foi a primeira coisa. E é interessante que os discípulos vão dizer que ele abriu as Escrituras e expôs as Escrituras para aqueles 2 discípulos. Então, eu agradeço e muito obrigado por participar desta reunião.